Então, foi assim, né? Já nasci num lar cristão. E quando eu conheci o Gisel, ele não era da igreja, né? Não era da minha igreja, era de outra igreja, né? O Gisel também nasceu no lar cristão. E o Gisel veio para a nossa igreja, a gente tinha um grupo de adolescentes, né? E ele cantava nesse grupo. Cantava? Cantava. Olha, tem até disco gravado. Você chegando na Espalhosa, pede para o Dr. Gisel dar uma palhinha. Tem até um solo ali com a frase que ele fez, mas enfim. A gente teve uma adolescência muito boa, assim, sabe? Crescer na igreja é um privilégio, é muito bom, é muito saudável, muito sadio. A gente estava sempre em ensaio, sempre escola dominical. Amizades indo para o mesmo Exatamente, que te puxam, né, para o convívio com Deus. Então foi muito saudável. E aí o Gesiel, já naquela época, Deus já falava para o Gesiel que desde a adolescência, que Deus tinha chamado para ele. E eu lembro uma vez, não sei se foi num ensaio que a gente estava, eu já namorava com ele e um profeta falou para ele: olha, você vai ser pastor, Deus tem um chamado, você vai para vários lugares. E eu lembro que na hora todo mundo tipo olhou para minha cara, porque me conhecia, sabia, né, como eu era, eu sempre fui mais quieta, mais na minha. Aí eu lembro que naquele dia, quando a gente saiu do ensaio, o pessoal deu aquele tapinha assim nas costas, né? E aí, Luciana? E aquele sorriso amarelo. Bem isso. Mas eu nunca fiquei pensando nisso. Falei, na hora certa, Deus vai acontecer. Mas tu ficou temerosa em algum momento? Tipo, ansiosa quando começou a acontecer? Nunca fiquei. Não, quando começou, sim. Naquela época, não. Eu deixei a coisa... Deixa a vida me levar. Vai. Você faz aí. E aí, o Gisel, ele sempre teve esse chamado. Mesmo adolescente, ele sempre foi muito de ler a Bíblia. Era uma coisa que ele gostava, né? De estudar, já dava aula na escola dominical e já se destacava. Pela idade, tipo 17, 18 anos, a pessoa dando aula na escola dominical não é normal. Então ele já tinha aquela busca por evangelizar, era uma coisa que sempre foi dele. Então o pastorado foi a consequência dessa caminhada. E já era uma coisa que já era natural, como foi só lapidando o dom. Só lapidando. Foi uma coisa natural, não foi uma coisa forçada, né? Porque assim, na verdade, a vida cristã, ela tem que ser isso, né? Você tem que buscar, tem que ter relacionamento com Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Você não ora só se você é pastor, né? Você não lê a Bíblia só se você é pastor, né? Isso tem que ser uma busca diária do... As pessoas acham que, né, que só o pastor ora, que só o pastor, né, lê a Bíblia, tem que ler. Não, isso é de todo mundo. E até quero pegar esse gancho que a pastora falando de devocional, porque o Mulheres Notáveis, você que não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp. Se você não, se quiser, a gente pode estar colocando uns comentários ali para você poder entrar, você mulher que deseja estar acompanhando, porque a pastora Luciana todos os dias, ela coloca um devocional para alimentar a nossa alma, para alimentar essas mulheres, para que essas mulheres estejam edificadas desde o início do seu dia, porque às vezes é igual ela falou, a gente pensa que isso é só o pastor que tem que orar, só o pastor que tem que ler a Bíblia, só o pastor... Não, gente, se você é cristão, se você se diz cristão, esse papel é seu também. Né? Então, o que você falaria desse devocional? O que você viu de diferente, né, no Mulheres Notáveis em relação a esse devocional? Então, a Bíblia diz assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ótimo. Você vai trazer à sua memória coisas que já estão nela. Né? Como é que você vai trazer na hora da angústia, na hora da tribulação, uma palavra? Deus vai te lembrar uma palavra se você não ler. Exato. E eu bato muito nessa tecla. E às vezes a pessoa nasce num lar cristão, mas aquilo vira para ela uma coisa rotineira. Só de domingo, né? Acha que já sabe tudo, cai na rotina e ela não busca esse relacionamento com Deus. Muitas pessoas falam assim para mim: Luciana, a igreja não ensina que Deus é um Deus relacional. Eu até concordo que antigamente era pouco falado, né? Era mais aquela parte que Deus é um Deus que castiga, né? E as pessoas tinham muito medo de Deus. Mas também isso de, né, descer o fogo, queimar. Mas
eu vejo também que falta das pessoas uma busca. Sim. Porque se você for em Gênesis, se você começar ali pelo livro de Gênesis, você vê que Deus ia todo dia no jardim falar com Eva e Adão. Isso é relação. Isso é relação. Então, como é que você diz, a igreja não ensina, mas você também não lê a Bíblia, você também não buscou. Você espera para alguém. Você está ali esperando um dia uma pessoa chegar e te falar, ó, Deus é um Deus relacional, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que conversar, como eu estou conversando com você agora. E não tem como, por exemplo, assim, eu tô lá no domingo, todo domingo, beleza, eu tô sendo alimentada, mas dependendo da igreja, lógico, hoje, graças a Deus, a nossa igreja Mãe de Cristo Palhoça é uma igreja bíblica, né? E o pastor Gisel sempre preza muito pela palavra, e como eu e meu esposo, assim, a gente diz que como aprendemos com vocês, isso é uma virtude, né? E graças a Deus, às vezes vem pessoas de fora pregar e às vezes fala uma coisa que não condiz com a palavra, mas como se eu não leio a palavra, eu vou acatar aquilo pra minha vida. E nem foi Deus que falou, foi o homem. Não tem nada a ver com a Bíblia. E aí, tipo, meu Deus, gente, tem gente tomando posse daquilo que não é Deus que falou. Exatamente. E hoje, com a internet, acaba tendo de tudo. Sem e você fica assim, né? Se você não tem um conhecimento, você acaba absorvendo o que é errado. E esses dias eu vi uma frase, né, que um pregador muito conhecido postou. E eu comentei com o Gisel, falei, olha só, isso aqui que ele postou está errado. Mas assim, não era o problema, também era estar errado, mas era você ver várias pessoas repostando aquilo que ele está falando, né? Como se, que coisa. Porque é uma frase assim, que tinha um impacto, de efeito, mas biblicamente estava errado. E eu até falei para o Gisel, nossa, é uma coisa tão comum. Né? E como é que tem várias pessoas postando, uma pessoa com conhecimento, né? Ele falou assim, isso não é comum para você que lê. Exato. Então, é aquela coisa, né? Porque você busca esse conhecimento e você só conseguiu perceber essa heresia, vamos dizer assim, por causa da palavra. Então, se eu não ler a palavra, eu fico uma pessoa boba, à mercê da vida, à mercê do que vão falar pra mim. É o que o apóstolo Paulo fala, você é levado por qualquer vento de doutrina, né? Como uma criança é levado por qualquer vento de doutrina. Você não cria raízes, né? E por isso que no Ministério de Mulheres eu comecei a colocar devocional todos os dias, para as mulheres terem esse hábito da leitura todo dia. Você pegar, você ler um texto e você pensar naquele texto. Saber o que você está lendo, né? Porque é desta forma que Deus te usa. Às vezes você lê um texto, chega naquele dia, acontece uma situação, tudo aqui com aquilo fresquinho na tua mente, você já coloca em prática. Pode falar até para a vizinha, para aquela amiga do trabalho, né? Ela tá lá angustiada, você tem uma palavra de vida para aquela pessoa. Exatamente. Mas se você não lê nem para ti, como é que você vai dar vida para alguém, né? Porque eu creio que é assim, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também em relação às pessoas. E como que foi essa questão do chegar na Mãe de Cristo Palhoça agora como pastora? Como que foi esse título para você que já era mais introvertida, que achava que, né, o ministério, quem sabe, era mais dele do que seu? Não sei se passou isso pela sua mente, até quero fazer essa pergunta. Se você pensou em algum momento que isso era mais dele. Tipo, ele que recebia essas promessas lá na adolescência, então é ele. Ou qual o momento que você tomou posse para ti isso? Assim, quando nós não estávamos à frente de uma igreja, eu sempre tive isso que, o chamado é dele, né? Deixa ele ir lá pregando, fazendo, eu posso ficar aqui no meu cantinho quieta, né? Mas a partir do momento que ele assumiu uma igreja, eu entendi que ali eu tinha que me posicionar. Porque eu sei que eu também tenho um chamado e Deus também já tinha falado comigo. Havia falado comigo que eu ia trabalhar com mulheres, já havia falado exatamente, né, que eu ia interceder por pessoas. Então, assim, existia uma palavra. Só que eu estava ali no meu canto. Né? Tipo, que não seja eu fazendo, mas que seja o Senhor me direcionando no tempo. E aí, no momento certo, é o que o Gisel comenta, assim, né, que ele nunca cobrou de mim, né, nunca me pressionou, você tem que subir, você tem que fazer, tem que falar, porque as pessoas estão esperando isso de você. Exatamente. Né? Eu acho que tantas esposas de pastor, eu acho que acabam sofrendo um pouco dessa pressão. Né? E eu sou de uma época que a esposa do pastor, ela ficava... A esposa do pastor. Pronto. A esposa do meu pastor, a primeira, né, que era do pastor Raimundo Lino, eu nunca vi a irmã Maria Tereza subir no púlpito, a gente nem chamava de pastora, né? Nunca vi.
nunca vi, era no cantinho dela. Porque então, o papel dela era outro, né? Ela era sabia outro. também o seu papel. E ok, E cumpriu o seu propósito de outra maneira, bem né? o seu papel. Sim. Então eu venho dessa época, depois que mudou o pastor, né? A pastora Lucene, que pregou na nossa igreja. Aí é uma pessoa que eu tenho bastante referência também, é uma mulher de Deus, prega, já mudou um pouco essa visão. Mas hoje a visão de pastor é totalmente diferente, né? Porque tem muitos pastores que pregam, o marido não prega. Então as pessoas colocam essa expectativa em você. Mas eu entendo que, assim, que antes de qualquer coisa, eu tenho que entender o meu papel como filha de Deus. Uau, exato. Entendeu? Porque eu sou pastora, mas primeiro eu sou filha de Deus. Então eu tenho que caminhar como filha de Deus, tenho que reconhecer minha identidade como filha de Deus. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. E aí foi nascendo, né? Foi fluindo naturalmente. Com certeza. E quantas pessoas, assim, eu vejo mulheres sedentas em saber, assim, qual é o meu propósito, o que eu nasci, o que Deus tem pra mim. Tá aí, ó, a identidade em Cristo. Em Cristo, porque assim, isso eu aprendi há pouco tempo, tá? Sim. Se você chegasse e perguntasse assim, ó, quem é você? Fala quem você é. O que a gente fala? Aí eu vou falar pra você, eu sou Luciana, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu vou falar isso. E aí a tua expectativa fica no que você faz e não quem você é. E o que eu faço, ele pode mudar. Porque hoje a pessoa está casada, amanhã ela pode estar viúva. Então, se a identidade dela está no casamento, já acabou a identidade. Já acabou a identidade. Ser mãe, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, Natália e Guilherme. Mas Natália já casou, já saiu de casa. Guilherme casar e eu vou continuar sendo mãe. Mas eu não tenho mais aquela função de cuidar. E aí, muitas pessoas, muitas mulheres se perdem. Ai, que maravilhoso você entrar nesse quando o filho sai de casa, né? Hoje trabalha com contábeis, mas daqui a pouco, quem sabe, Deus transiciona só para pastoral, que a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. E aí como é que fica? Identidade frustrada. E a tua identidade em Cristo, isso não muda, é imutável. Você vai continuar sendo filha. Então, quando você tem esse entendimento, isso te fortalece. Amém. Você pode deixar de ser contadora, né? Eu posso... meus filhos vão sair de casa, né? Natália já saiu, o Guilherme daqui a pouco, se Deus quiser, casa. Aí precisa ser agora, meu filho. Sem pressão. Sem pressão. Pode se casar com 30. Tá tudo certo. Mas é bom a mulher entender esse papel. Sim. Quando você entende esse papel, aí eu acho que tudo fica mais suave.